Livro de Lucas, capítulo de número 7, verso 1. Quero falar de uma fé que até chamou a atenção do Senhor Jesus, quando ele fala essa expressão: nem em Israel eu encontrei tanta fé assim. Amém? E eu quero meditar nesse contexto, nesta palavra. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe, eu quero que você observe os detalhes, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso. Presta atenção nesse detalhe também. É lícito, olha só, volta lá por favor, Carlos 4, olha só. É digno, diga, é digno de que lhe conceda isso. Certo? Vamos lá, 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou uma sinagoga. Verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também, outro detalhe interessante, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. E, ouvindo isso, Jesus, maravilhando-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam o seu servo. Amém? Acharam o seu servo enfermo como? São. Amém? É que a tradução aqui ela está, e acharam o seu servo, aqui a minha tradução diz aqui, acharam curado. Amém? Vamos lá. Senta um minutinho. Eu vou ser breve na pregação. Eu pedi para você observar os detalhes, porque ele é muito importante. Ele é interessante, presbítero. Nós estamos falando de um homem que tinha sobre o seu comando 100 soldados romanos. Ele não era judeu. Ele não era cristão. Ele não era um homem que seguia as leis judaicas. Ele era um judeu, ou seja, ele era um romano, que estava no território judeu, comandando uma guarnição de 100 homens, soldados, e a Bíblia vai dizer que esse centurião, ele tem um servo estimado, ele tem um servo, glória a Deus, obrigado, presbítero, ele tem um servo estimado, ou seja, ele tinha alguém que ele tinha um apreço, alguém, um soldado, um servo, que ele tinha a maior dedicação por ele. Agora escute bem, a Bíblia vai dizer que esse rapaz, ele adoece, e está à beira da morte. Ele, como um centurião, um capitão, alguém da autoridade, ele tem o poder, o recurso para buscar a quem pudesse ajudar, e ele fez isso, mas não houve resposta, não houve saída.
Eu quero que você entenda que existem momentos na minha vida e na sua vida que as ajudas terrenas, elas não terão efeito na minha vida, a não ser quando eu busco o auxílio divino. Quando eu busco o auxílio divino, meu irmão, aleluia, nada pode parar diante do auxílio divino. Mas você não pode buscar o Senhor Jesus apenas pelo auxílio do momento. Você tem que buscar Ele pela eternidade. Você tem que buscar Ele por causa da salvação. Você tem que buscar Ele porque o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Agora preste atenção, porque esse centurião, ele vê o seu servo naquelas condições, e ele chama os anciões judeus, e manda ir ao encontro de Jesus, para vir curar o seu servo. Aqui que eu falei para você observar o detalhe, ele não vai, ele envia. Olha aqui para mim, ele não vai, ele envia. Agora preste atenção, porque os judeus, os anciões, disse a seguinte palavra, olha o que ele disse, olha o que ele disse: és digno que faça isso por ele, és digno que realize isso para ele, o pedido dele o Senhor tem que atender, o pedido dele o Senhor não pode rejeitar. Mas por quê? O Senhor não pode rejeitar, porque esse homem, ele construiu a nossa sinagoga, esse homem é generoso, esse homem, ele tem feito o bem para a nossa nação, esse homem tem estendido a mão para cuidar de pessoas. Então, meu irmão, levante a mão, porque a sua generosidade, ela vai alcançar outras pessoas, e vão falar de você. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, deixa eu só pegar o contexto aqui, sem entender. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou sinagoga. Olha o que diz os anciões. Porque o Senhor não pode negar? Porque ele ama a nossa nação, porque ele ama nosso povo, porque ele ama a nossa fé, porque ele ama nós, e ele mesmo edificou sinagogas para nós. Então, por esse motivo, o Senhor não pode dizer não para ele, o Senhor não pode não curar o seu servo. Agora veja alguém falando de você, alguém dizendo que você é gente boa, alguém se colocando na briga por você, defendendo você por causa das suas qualidades, porque o que vai falar de você não é você, mas o que vai falar de você é os seus feitos. Vou falar de novo, quem vai falar de você não é você, mas é os feitos que você faz. Se você faz o benefício, se você estende a mão, se você abençoa, se você é uma pessoa generosa, os seus feitos vai falar de você. E eu vim aqui hoje dizer, Deus te trouxe aqui para abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, para que você entenda que os feitos vai falar de você. Porque esses anciões está falando dos feitos de um centurião romano, de um centurião romano, alguém que não levava, mas ele era generoso. Você vê em alguns aspectos, não apenas aí, mas você vê quando ele chama os anciões para buscar ajuda por um servo. Aleluia. Vou falar de novo, por um servo, porque um servo às vezes ele não é reconhecido naquilo que ele faz, porque ele é servo. Mas esse homem tem uma qualidade extraordinária. Além dele ter uma fé, ele tem uma qualidade extraordinária. Ele cuida daqueles que estão perto de ti. Não, dá uma glória a Deus aqui, meu irmão. Ele cuida de quem está perto de ti, ele se preocupa com quem está perto de ti. E o servo dele estava doente, a Bíblia diz que ele estimava, ou seja, ele tinha um apreço. Sabe aquela pessoa que você ama, que você gosta, que você tem um apreço, que você tenta fazer de tudo para que essa pessoa esteja bem?
Por mais que ela esteja abaixo de você, inferior a você, no patamar, você faz de tudo para que esta pessoa esteja bem. Era o estado deste centurião para esse servo. E você precisa entender que nós como cristãos, nós como servo de Deus, temos que ser generosos, temos que ser amorosos e temos que estender a mão para as pessoas, porque Deus vai nos abençoar. Aleluia! Então Deus te trouxe aqui hoje para qualificar você, para trazer para você as suas qualificações. Então, aquele homem, aquele centurião, ele impacta os anciões, porque uma coisa é um jovem falar de você, uma coisa é um ancião falar de você. Vou falar de novo. Uma coisa é um jovem falar de você, outra coisa é anciões falar de você. Primeiro, o ancião representa respeito. Segundo, o ancião respeita a credibilidade. Terceiro, o ancião, tudo que ele fala tem uma veracidade, tem algo real, porque ele já viveu. Diga glória a Deus. Então, se ele vai falar de você, ele vai falar com propriedade. Levante a mão e dê glória a Deus. Então eu vim aqui hoje dizer para você que o Senhor Jesus está olhando cada coração presente aqui nesta manhã, porque Ele quer encontrar em você algo. Ele tem encontrado em você uma qualidade, Ele tem encontrado em você algo, aleluia, que vai impactar outras pessoas. Por isso que a sua fé, ela tem que impactar outras pessoas. Você tem que ser o exemplo de Jesus, você tem que ser o modelo de Jesus, você tem que ser aquela pessoa que vão olhar para você e vai dizer: eu quero ser crente como ela, eu quero ser crente como ele, eu quero ir para a igreja, eu quero servir a Deus como ele, porque você tem a imagem de Cristo em você, você tem a imagem de Jesus em você. Aleluia! Pode glorificar a Ele, vai, isso. Aí, glória a Deus, desculpa, aí a Bíblia diz que os centuriões, diz Jesus, Ele ama a nossa nação, e Ele mesmo edificou a nossa sinagoga. E foi Jesus com ele, e Jesus decide ir com ele. Interessante que eles convencem Jesus, Dailson. Ele convence Jesus, Letícia, e Jesus vai. Mas o que me chama a atenção aqui também, no contexto que eu estava meditando, e olha só, e quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Primeiro, ele era uma autoridade. Segundo, ele se coloca em uma posição dizendo: eu não tenho a dignidade que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não tenho a dignidade que o Senhor entre debaixo do meu telhado para curar o meu servo. Aí ele diz aqui no versículo mais à frente, dizendo o seguinte, presta atenção, olha só: por isso nem ainda me julgo digno de ir ter contigo. Ou seja, ele se humilha, ele se coloca numa posição, porque tem um ditado, tem uma frase que diz assim: quem se humilha para Deus, Deus exalta. Falando, quem se humilha para Deus, Deus exalta. Então, se você quer vencer qualquer coisa, se aproxime de Deus, se humilhe para Deus, fique perto de Deus, dobre o joelho, ore, busque, sirva ao Senhor, busque a Deus, porque muito mais perto você vai ter vitórias de Deus na sua vida. Aí ele diz assim: ó, eu te enviei, porque eu não sou digno. Não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não se incomode de vir aqui na minha casa, botar a mão no meu servo e tal. Não, eu só preciso de uma coisa: que o Senhor diga uma palavra. Aqui é onde entra. Eu só preciso que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo Wanderson ficará curado. Aí ele dá o exemplo para Jesus, porque aqui chama-se reconhecimento. Ele diz: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo assim: eu tenho superiores a mim, e também eu sou um homem de autoridade, e tenho pessoas que eu domino, e eu digo ao meu servo: faz isso, ele faz. Enfim, para a gente resumirmos, ele está dizendo assim: eu reconheço a autoridade que está sobre a sua vida. Dois glória a Deus, um aleluia. Eu reconheço
a autoridade que está sobre a sua vida, porque eu também sou homem de autoridade. Eu também estou sujeito a uma autoridade, e eu sei que se o Senhor falar uma palavra, o meu criado ficará curado. Eu quero que profetizar aqui de olhos abertos para a tua vida. Quando você reconhece a soberania de Cristo, quando você reconhece a soberania de Jesus Cristo na sua vida, você pode ficar tranquilo e tranquila, porque o Senhor se manifestará na tua vida de maneira especial. Aleluia. Uma fé, você não pode ter apenas uma fé nas coisas. Você não pode ter a fé só quando você está vivendo uma crise, uma luta, porque isso é apenas uma ferramenta que Deus lhe atrai para Ele, mas essa não é a base. A base é a salvação, a base é o teu nome está escrito no livro da vida. A base é a tua fé, saber que você é escolhido por Deus, e quando Jesus voltar, você vai ser levado com Ele para a glória, para morar com Ele. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Esta é a fé que você tem que ter. Aí, queridos, eu estou terminando para entregar o jejum. Diga amém. A Bíblia vai dizer que aquele homem reconhece, diga comigo, reconhece a autoridade. E quando você respeita a autoridade, quando você respeita hierarquias, quando você respeita a autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida, os céus se manifestam sobre a sua vida. E quer ver uma das autoridades que a Bíblia fala que nós devemos respeitar? Pai e mãe. A Bíblia diz o seguinte: se você quer que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra, honre seu pai e honre sua mãe. Levante a mão e dá glória a Deus. Honre eles, honre eles, respeite eles, obedeça a eles, ouça eles. Sabe aquela questão, às vezes a gente chega para o filho jovem e diz assim: filho, não vai por esse caminho não. Pai, eu sei o que eu estou fazendo. Eu digo porque eu fiz isso uma vez e quebrei a cara. Meu pai chegou para mim e falou: filho, não vá por aí, filho. Eu falei: não, pai, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. O senhor já está coroa. Ele falou: então tá, vai acontecer, você vai voltar chorando e eu vou dizer para você: não quer mais não? Vai lá tomar outra dose. Isso aconteceu comigo. Porque às vezes nós não ouvimos a autoridade, nós não escutamos a autoridade. Nós precisamos aprender uma coisa: respeitar hierarquia, a autoridade que Deus estabeleceu sobre cada um de nós. Quando você respeita, quando você entende, a Bíblia fala que o céu se manifesta sobre a sua vida. Levanta a mão e dá glória a Deus aos céus. Agora eu vou falar uma coisa para você. Por que que a Bíblia fala sobre isso, sobre autoridade, sobre respeito? E esse homem aqui está justamente, queridos, entendendo a autoridade que Jesus tem. Ele sabia que Jesus podia curar, então ele diz assim: eu também sou homem sujeito à autoridade. Diz apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Jesus diz assim: nem mesmo em Israel, na minha nação, entre os meus, entre os religiosos, entre aqueles que professam a fé de Abraão, eu encontrei tanta fé. Levante a mão, porque a sua fé, ela tem que ser genuína, ela tem que ser firme, ela tem que ser, aleluia, consistente. Você não pode, meu irmão, permitir que a sua fé seja uma fé Nutella. O que é fé Nutella, pastor? Vou resumir. Fé Nutella é aquela fé que quando vem os vendavais, quando vem as lutas, você sai correndo e abandona Jesus. Essa é a fé Nutella. Essa é a fé que algumas pessoas têm. Elas estão na igreja quando tudo está dando certo. Deu errado, elas saem da igreja. Elas vão para o mundo, vão para a noitada, vão para a balada, vão fazer não sei o que, vão fazer tantas coisas. Essa é a fé Nutella. Mas a fé genuína
ela pode enfrentar a luta que for, ela sabe que o Senhor vai se levantar a favor dela e ela vai vencer em nome de Jesus. Bate palma e dê glória. Ela vai vencer, ela vai vencer, ela vai triunfar, ela vai vencer, porque esta é a fé que você precisa ter, esta é a certeza que você precisa ter, esta é a confiança que você precisa ter, esta é a certeza que você não está firme em coisas, mas em Jesus. Porque diga comigo assim, porque Jesus, diga, Jesus não tem para me oferecer apenas coisas terrenas, mas o maior interesse dele é me apresentar coisas eternas. Coisas eternas. E o que é coisas eternas? Meu nome no livro da vida, eu morar no céu com ele, eu estar com ele, e nada desta vida pode me separar. Já dizia o apóstolo Paulo, nada pode me separar do amor de Deus. Glorifique ao Senhor. Eu vou terminar agora. E a Bíblia diz, e digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Jesus não entrou, mas a fé provocou o milagre. Diga para o teu irmão assim, a sua fé não pode estar baseada em coisas, mas em Cristo. Quem entendeu? Diga, em Cristo. Fique de pé. Diga para o teu irmão assim, ó, nada pode te separar do amor de Deus. Aquele homem conseguiu enxergar a autoridade de Jesus. E por que eu estou pregando esta mensagem ao seu coração? Porque se eu sei que você reconhece a autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida. Porque se você não reconhecesse, você não estaria aqui. Se você não reconhecesse Ele como Senhor e soberano da tua vida, você não estaria aqui. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor está abraçando você, está fortalecendo a sua fé, porque não é esta luta, não é esta peleja, não é esta batalha. Olhe para o que o Senhor já fez e aonde você chegou e aonde você vai chegar, porque você tem uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glorifique Deus, abençoe a tua vida, que o Senhor te honre.